Será realizado o painel número 4 com o tema Crise e Resiliência das Operações de Paz da Organização das Nações Unidas. Participarão desta atividade o professor doutor Danilo Marcondes, da Escola de Guerra Naval, a doutora Cláudia Pfeiffer Cruz, do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, e a doutora Valéria de Campos Melo, da Rede Brasileira sobre Operações de Paz. A moderadora deste painel é a professora doutora Eduarda Raman, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Convido os painelistas e a moderadora a ocuparem seus lugares no tablado. Bom, muito bom dia a todos. É uma honra muito grande realmente dar continuidade a este 33º ciclo de estudos estratégicos da ICEME e um prazer pessoal e profissional moderar esse painel, que é o tema desse painel, que é a crise e resiliência das operações de paz da ONU, tem sido objeto de pesquisa, de estudo, de ensino nos meus últimos 25 anos. Queria só iniciar dizendo que vamos todos, enfim, ouvir diferentes perspectivas aqui desse painel. Eu falo sobre isso daqui a um minutinho, mas queria dizer que estamos todos muito inspirados pelo que ouvimos ontem, pelas análises todas que foram aqui compartilhadas conosco ontem, principalmente pela análise do Dr. Cedric, que veio de Oslo e nos presenteou com a sua brilhante exposição e reflexão sobre as operações de paz em uma natureza tão adaptável que elas têm e sempre tiveram. E dizer, então, que nós temos hoje três diferentes perspectivas para olhar de novo para um mesmo objeto de análise, que são as operações de paz, nesse momento tão crítico da sua história. Nós vamos começar com a apresentação da doutora Cláudia, que vem de um think tank, de um dos think tanks mais importantes nessa área de segurança internacional e defesa, que é o CIPRE, em Estocolmo. Depois seguiremos com a apresentação do Dr. Danilo Marcondes, que é acadêmico, também renomado já há muitos anos, trabalhando com esses assuntos, e hoje é professor da Escola de Guerra Naval, uma escola irmã aqui da ICEME, e também finalizaremos o nosso painel com uma perspectiva do terreno que nos será brindada pela doutora Valéria de Campos Melo, que é uma funcionária civil da ONU de quase 3 décadas de atuação, não só em Nova York, como também no terreno, e nos contará um pouco sobre a sua experiência nesse contexto de crise e resiliência como civil sênior da missão na Unisfa, que tenho certeza que os senhores conhecem, alguns até talvez tenham sido peacekeepers nessa missão. Muito obrigado, sem mais delongas, então passo a palavra para a doutora Cláudia, a quem já agradeço pela sua explanação. Muito obrigada. Muito bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu não tenho muito costume de apresentar em casa, então é realmente um prazer, eu fico muito feliz de estar aqui. E, sem mais delongas, porque a gente tem 20 minutos, eu vou dividir esses 20 minutos em 3 pontos principais. Na primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre as operações de paz nos últimos anos, principalmente da ONU, como se deu esse recuo, e eu vou usar um pouquinho os dados que eu vou trazer do CIPRE, e eu vou pedir desculpas com antecedência, porque eu tenho alguns gráficos aqui, e os gráficos, às vezes eu vou me referir a uns dados que são um pouco mais atualizados do que os gráficos, porque a gente está num processo de terminar o nosso lançamento de dados anuais, e como esses dados estão sob embargo, eu não fui autorizada a botar na apresentação, então não pude botar na apresentação visual, mas eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, só para se tiver alguma discrepância, só porque eu estou dando para vocês uns dados um pouco mais atualizados. Aí eu vou falar um pouquinho sobre as outras operações de paz e mecanismos alternativos que surgiram nesse período, para, de certa forma, preencher essa lacuna deixada pela ONU. E, por último, eu vou terminar falando um pouco de fatores que permitiriam uma maior resiliência das operações de paz da ONU. Aqui eu vou mudar um pouquinho a ordem, porque eu queria mostrar esse mapa para vocês antes,
Na verdade, eu não estava planejando botar esse mapa na apresentação, mas depois da fala do general Afonso ontem, que ele trouxe operações de várias organizações e várias alianças, eu acho que esse mapa ele dá um panorama bom e geral de operações de paz, para vocês saberem do que eu estou falando algumas vezes, que não é só sobre a ONU. E também acho que complementa bastante a fala de alguns outros colegas antes, que falaram especificamente sobre operações de paz de algumas outras organizações. Por exemplo, ali em cima a gente tem as operações de paz da ONU. Só para vocês saberem, esse mapa está disponível, vou fazer um pouco de autopromoção aqui no meu trabalho, ele está disponível no site do CIPRE, ele é aberto, e esse é de 2025, daqui a 2 semanas a gente vai lançar o de 2026, então tem algumas operações aí que vocês podem ver já fecharam, e tem umas operações novas que não estão aí. Então ali a gente tem a ONU, embaixo a gente tem as operações da União Europeia, que o Vinícius falou ontem, da OSCE, e de outras organizações e alianças, e também algumas operações que são desdobradas por coalizões de estados ad hoc. Agora, voltando um pouquinho, para falar do recuo da ONU, mais ultimamente, o que a gente tem falado é de umas crises de operações de paz em geral, ou seja, além da ONU. Mas é verdade que as operações de paz da ONU elas têm sido particularmente afetadas por essa crise de várias maneiras. Primeiramente, em número de operações. Na última década, o número de operações de paz da ONU caiu de 21 em 2015 para 18 em 2025, isso que eu estou falando. Ali a gente tem os dados de 2024, continua o mesmo em 2025. E aqui, só para esclarecer, quando eu falo das operações de paz da ONU, eu me refiro tanto às operações de manutenção de paz, né, peacekeeping, e também às missões políticas especiais. E esse número ele vai cair ainda mais esse ano, com o fechamento da UNAMI, no Iraque, no fim do ano, e da Unifil, que deve começar a retirada de pessoal no final de 2026, né? E a queda nesse número é porque as operações estão sendo encerradas, mas também porque novas operações não estão sendo estabelecidas para lidar com essas novas crises que estão acontecendo. A gente sempre acaba falando, e acho que mais de uma pessoa falou ontem, que a última operação de paz estabelecida pela ONU foi a MINUSCA, né, em 2014. E eu acho que todo mundo tem isso muito claro na memória. Mas mesmo olhando para as missões políticas especiais, se a gente desconsiderar a UNTMIS na Somália, que na verdade foi estabelecida ano passado, mas como substituição de uma missão que já existia. A última missão política especial estabelecida pela ONU, que ainda está ativa hoje, é a BNUM, no Haiti, que foi estabelecida em 2019. Então, mesmo quando a gente está falando desses mecanismos de gerenciamento de conflitos, que, claro, são importantes, mas eles são bem menos ambiciosos e menos custosos, a gente também vê esse recuo da ONU. E, ao mesmo tempo que a gente tem observado essa regressão da ONU, a gente tem visto também um aumento das operações desdobradas por organizações regionais, que foram de 32 para 37 em 2024. Esse número caiu bastante em 2025. Esse ano, 2025, é 32. Mas, mesmo assim, a gente consegue ver que teve um pico ali de 37, 38 operações. E no caso das operações multilaterais desdobradas por uma colisão de estados ad hoc, à primeira vista, parece que esse número se manteve relativamente constante, entre 5, 6, 7. Mas, na realidade, é que essas operações ad hoc, uma característica importante delas é que elas são menos complicadas e menos burocráticas, talvez, de serem desdobradas e também de serem fechadas. Então, o que a gente perde um pouco nesse gráfico aqui anual é que teve uma série de operações nesse período que elas foram abertas e fechadas. E isso se dá em alguma escala também na questão das operações regionais, mas não tanto, é muito mais um caso das operações ad hoc. E eu sei que o nosso ponto principal de discussão aqui nesse painel é a ONU, mas eu estou trazendo um pouquinho sobre essas outras operações, porque essas questões elas estão diretamente relacionadas. Porque, ao mesmo tempo que a gente vê a ONU exercendo um papel menor no gerenciamento de conflitos, a gente vê também que essas organizações regionais e coalizões ad hoc estão preenchendo, ou pelo menos tentando preencher, essa lacuna deixada, de certa forma, pela ONU.
E não é só que o número de operações de paz tem caído. Na verdade, essa queda, esse recuo das operações de paz da ONU, ele tem sido muito mais substancial quando a gente olha o número de pessoal desdobrado. E aqui, como o gráfico demonstra, esses números caíram de uma forma mais ou menos consistente, tanto para operações da ONU como operações além da ONU, mas essa queda foi muito mais proeminente do caso da ONU. Talvez olhando assim não pareça tanta diferença, mas é porque se a gente olhar o total das operações, 70% do número de pessoal, 67% para ser mais exato para esse ano, do pessoal desdobrado em operações de paz global, eles são desdobrados pela ONU. E, para ser um pouco mais específica, na última década, o número de pessoal desdobrado pela ONU caiu em 50%, se a gente considerar o ano de 2016 até 2025, que são os dados mais atualizados. E 2024 para 2025, na verdade, marcou a maior queda nesses números durante todo o período de 10 anos, que foi de 18% de um ano para o outro. E nos anos anteriores, essas quedas, elas se davam mais devido a uma ou duas grandes operações que fechavam. Porque, por exemplo, se a gente olhar aquele gráfico ali, a gente vê que tem uma grande queda em 2020, né, que é o UNAMID em Darfur, o fechamento da UNAMID em Darfur, e depois 2023, que é o fechamento da MINUSMA. Então, esses grandes pontos que a gente vê de queda são essas operações. Mas o que a gente viu nesse último ano, na verdade, foi um pouco diferente, porque essas quedas no número, ela foi em razão de cortes em praticamente todas as operações de paz. Isso devido à crise da liquidez da ONU, que a gente falou um pouco ontem. E aconteceram uma série de pressões no orçamento, que foram causadas ou por membros não pagarem as suas contribuições obrigatórias ou atrasarem essas contribuições. E isso levou as operações da ONU a cortarem gastos de uma forma um pouco abrupta, principalmente mais para o final do ano, de 2025. Para vocês terem uma ideia, no começo do ciclo de orçamento de 2025-2026, que foi em julho de 2025, ainda faltavam 2 bilhões de dólares dos 5,6 bilhões de dólares que tinham sido aprovados para o orçamento do ano anterior, né? Ou seja, mais de 35% do orçamento ainda estava faltando. E isso forçou as operações de paz a reduzirem os gastos gerais em 15%. E, consequentemente, isso levou a um corte de pessoal de mais ou menos 25%, principalmente de pessoal uniformizado, mas também de pessoal civil, e esse corte foi basicamente em todas as operações. E chegou um ponto que no início desse ano o secretário-geral da ONU chegou a afirmar que a organização estava próximo de um colapso financeiro iminente. E além dos desafios financeiros, tem também, obviamente, questões políticas que têm contribuído para dificultar a capacidade das operações de paz de operarem no terreno. E essas questões são, obviamente, relacionadas, porque, do ponto de vista político, o que a gente tem visto é que as negociações no Conselho de Segurança, e alguns dos colegas falaram sobre isso ontem, elas têm se tornado cada vez mais difíceis. Isso ele pode ser atribuído em grande parte a esse aumento da rivalidade geopolítica que a gente está experienciando no contexto internacional. No contexto internacional, isso tem se refletido, obviamente, no Conselho de Segurança. Então, esses desenvolvimentos combinados, eles apontam para um menor papel da ONU, principalmente no cenário internacional de gerenciamento de conflitos. E com relação às negociações mais difíceis no Conselho de Segurança, um ponto importante é que tem se tornado difícil não somente concordar na renovação de mandatos, mas também autorizar novas operações. Isso a gente viu no caso do Haiti, por exemplo, em que havia discussões sérias sobre o estabelecimento de uma operação de paz desdobrada pela ONU, mas isso nunca se concretizou, em parte porque tiveram discordâncias sérias no Conselho. Então, o que acabou acontecendo é que eles acabaram autorizando a MSS, a Missão Multinacional de Apoio à Segurança, que no último ano foi substituída pela Força de Supressão de Gangues no Haiti. E eu queria entrar um pouquinho na discussão dessas outras operações, não só a DOC, mas também operações de paz regionais e outras operações militares, para ressaltar o papel da ONU no gerenciamento de conflitos e como ele é importante.
Porque, como eu havia dito anteriormente, o que a gente tem visto é uma expansão das operações de paz além da ONU. Mas o formato dessas operações ele tem variado bastante. Então, regionalmente, a gente tem desde operações civis menores, como as desdobradas pela OSCE, pela EU, e grandes operações militares, como a AUSOM desdobrada na Somália pela União Africana. Só que a questão é que elas estão tentando entrar como, né, para preencher um espaço deixado pela ONU, mas elas têm tido dificuldades bastante semelhantes à ONU, principalmente em relação a questões financeiras. E essas, obviamente, né, vão afetar a capacidade dessas operações de carregar as atividades que elas têm que carregar no terreno. E esses desafios financeiros, eles têm piorado nos últimos anos à medida que financiadores tradicionais, ou doadores tradicionais de operações de paz, eles têm deslocado a atenção deles para outras questões, além dos locais onde geralmente as operações de paz são desdobradas. Por exemplo, como vocês viram naquele mapa, massivamente no subcontinente da África subsaariana. E, por exemplo, eu não vou entrar muito em detalhe porque eu estou cuidando do tempo, mas só para vocês terem uma ideia, isso é do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, que era um doador tradicional de operações na África, e como isso reduziu bastante nos últimos anos. E além das questões financeiras, essas organizações regionais também têm enfrentado dificuldades nos órgãos de negociação por problemas similares à ONU. Mas o principal desafio aqui é que muitas dessas organizações regionais realmente não têm a capacidade para fazer o que a ONU tem feito em termos de gerenciamento de conflitos. Então, o papel da ONU tem diminuído e, ao mesmo tempo, as organizações regionais não têm sido capazes de assumir esse papel. E, diante disso, um fenômeno que tem se ampliado bastante é a desinstitucionalização de ferramentas de gerenciamento de conflitos, ou seja, ferramentas que atuam fora do escopo de organizações multilaterais. E a gente tem visto, nesse contexto, particularmente na África subsaariana, que é onde a maioria dos conflitos também estão, estados desdobrando forças militares através de acordos bilaterais. Aí você tem o exemplo de Ruanda desdobrando forças na RCA, em Moçambique, os Emirados Árabes Unidos na Somália, e Uganda no Congo e no Sudão do Sul, por exemplo, tem outros casos, mas aí alguém talvez pode pensar, mas que bom que pelo menos tem alguém fazendo alguma coisa, né? Mas eu acho que ninguém é tão ingênuo, que não é bem assim, porque esses desdobramentos, eles geralmente são motivados por interesses nacionais, dos estados que estão desdobrando essas forças. E não é necessariamente um problema interesse nacional, só que o problema é que esses interesses não são necessariamente no melhor interesse dos estados que estão recebendo essas forças e das populações locais que estão sendo afetadas pela presença dessas forças. E para o próprio conflito em si. Então, por exemplo, no caso de Ruanda e Emirados Árabes Unidos, a gente tem também esses estados apoiando diretamente movimentos rebeldes no Congo e no Sudão, respectivamente. Isso contribui, na verdade, para uma piora dos conflitos nesses lugares. E por isso que eu trago essa discussão sobre operações de paz fora da ONU, porque não é somente sobre ter a capacidade de gerenciar conflitos, mas é também sobre a forma de fazer isso. E essas alternativas fora do escopo de organizações multilaterais, e principalmente fora da ONU, elas são geralmente mais militarizadas e focadas em questões de segurança de curto prazo, e com muita, se alguma, atenção a causas dos conflitos em longo prazo. Isso falando de alternativas que são, assim, vamos dizer, um pouco menos inovadoras e mais oficiais e formais, porque o que a gente tem visto também em alguns estados em situação de conflito ou de instabilidade recorrerem é companhias privadas militares e de segurança como uma ferramenta de gerenciamento de conflito. Isso não tem sido novidade, porque já faz alguns anos que a gente tem falado do Grupo Wagner, né, ou African Corps, mais recentemente em partes da África, mas não é um fenômeno que a gente tem visto desaparecer, muito pelo contrário. Talvez o nome Vectus Global não soe muito familiar para algumas pessoas aqui, mas eu imagino que Blackwater soa familiar para muita gente, né? Então, é praticamente a mesma coisa. Não exatamente a mesma coisa, mas é o mesmo dono. E ano passado, eles fizeram um acordo com o governo do Haiti
para conduzir operações, não oficialmente. Oficialmente eles estão oferecendo auxílio de segurança, mas o que eles estão fazendo, eles estão operando com drones em áreas residenciais e causando a morte de dezenas de civis. E essa questão de uma militarização dos arranjos de gerenciamento de conflito vai lado a lado com um fenômeno global tão preocupante quanto que é a retração desses arcabouços normativos que eram antes tidos como costumeiros. E se organizações ou coalizões além da ONU têm relativamente pouca capacidade para sustentar o lado operacional das operações de paz, elas têm menos ainda para sustentar esse arcabouço normativo. E aí o que eu me refiro é respeito ao direito humanitário internacional, direitos humanos, e enfoque em questões como Estado de Direito, promoção à boa governança, etc. Então, no caso, essa situação não se reverta, o que a gente vai ver é não somente mais conflitos, mas mais conflitos com consequências mais severas para os civis. Eu vou tentar finalizar muito rapidamente com a questão da resiliência, porque apesar desses conflitos e de todos esses desafios, eu não acho que a gente esteja falando do fim das operações de paz da ONU. Uma questão importante é que no ano passado, acho que foi ano passado, a gente teve a reunião ministerial sobre operações de paz, e nela os Estados-membros reafirmaram o comprometimento deles com as operações de paz da ONU, só que a questão é que agora, mais do que nunca, só afirmar comprometimento, até expressão de apoio, não é o suficiente. É claro que elas são necessárias, elas são importantes, mas para as operações de paz continuarem a exercer seu papel, mesmo que de forma reduzida, como o Cedric trouxe ontem, elas precisam de mais que isso. Então, o que elas precisam? Elas precisam de um financiamento previsível para sustentar a atividade de terreno de acordo com planejamento e mandato, e elas precisam alinhar mandatos, recursos e capacidades. E uma questão, rapidamente, é que há muito tempo a gente fala da necessidade de alinhar mandatos realistas e que não sejam árvores de Natal, etc. Então, é bastante frustrante quando você vai para a reunião com Estados-membros e numa situação em que estão ocorrendo gastos significativos, e daí você ouve que as operações de paz têm que aprender a fazer mais com menos. Não, elas têm que começar a fazer menos com menos, porque se essa é a realidade, tem algumas coisas que você vai ter que priorizar. E as negociações do mandato têm que envolver essas discussões. E, por último, o que é preciso é que os Estados-membros encontrem um espaço político mínimo para negociação, para achar um mínimo de consenso, que é prioridade, mas também para assegurar para que não haja essa retração desse arcabouço normativo. E isso pode parecer difícil, mas o ano passado, por exemplo, a gente teve as negociações de renovação do mandato da UNMISS no Sudão do Sul e também da Somália, e tinha uma grande pressão dos Estados Unidos para retirar a linguagem normativa do mandato, e os estados outros estados do Conselho conseguiram se organizar e resistir a essas mudanças. Então, e essas propostas não foram para frente. Então, esse tipo de organização é possível. Eu estava um pouco de dificuldade de escrever essas recomendações, porque eu tinha falado com o Eduardo, e a gente tinha falado, não é para falar só sobre crise, né? Porque a gente quer ver também o que dá para fazer. E quando a gente faz essas recomendações muito gerais, assim, sobre um tópico muito geral, é muito difícil trabalhar com recomendações que não sejam simplesmente façam melhor, né? Principalmente vindo de um ponto de vista de uma think tank, a gente geralmente faz recomendações muito específicas. Então, eu estava tentando pensar o que eu posso falar de novo, porque isso aqui a gente sabe, e principalmente quem está envolvido nesse tipo de negociação sabe muito bem que isso é o que precisa ser feito. Aí eu estava pensando, ok, o que eu posso falar que não foi falado? Mas por que eu tenho que tentar falar alguma coisa que não foi falado, né? Por que tem que ser novo? Principalmente se a gente não conseguiu implementar isso, por que a gente não se esforça em tentar implementar isso antes de tentar reinventar a roda? E aqui eu vou encerrar, sabe quando você está trabalhando num artigo e daí você está finalizando e tem coisas que você não consegue adicionar, ou você não consegue lidar bem no artigo, e daí você fala, isso é uma boa abertura para futura pesquisa, então eu vou abrir o caminho para futura pesquisa, então tá aí. Eu vou usar desse device e falar para vocês, é uma boa agenda para futura pesquisa e boa sorte para todos nós. Obrigada.
Muito obrigada, doutora Cláudia, pelas suas... por compartilhar alguns dados, né, que nos ajudam sempre a fazer reflexões mais baseadas em evidências, que são sempre mais... nos ajudam a ter um olhar mais técnico, analítico daquilo que a gente precisa fazer e pode fazer, naquilo que a gente consegue fazer, e já de também propor alguma agenda de pesquisa para todos os alunos aqui presentes. Eu mesma tenho 5 orientandos aqui, que devem estar aqui nessa plateia, então já fica de futuras possibilidades de pesquisa também para isso. Então, sem mais delongas, passo agora a palavra para o doutor Danilo Marcondes. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar as autoridades presentes, né? Quero agradecer o convite para participar do evento, né? Como foi dito na abertura, esse evento ele conta, né, com o apoio da FAPERJ, entre outras instituições. Foi uma alegria muito grande quando os colegas aqui da casa me convidaram para somar meu nome à proposta de pedido de financiamento, né, e uma alegria ainda maior poder acompanhar o evento, tudo que foi alcançado, né, e o alto nível das discussões, né. Então, acho que eu quero parabenizar a ECM, a LABOP, né, porque eu acho que esse evento consolida, também reforça o papel da ECM como centro de pensamento sobre operações de paz, né? Acho que isso é muito, muito importante, né? Então, aqui, uma estrutura enxuta da apresentação, né? Primeiro o contexto atual, depois os desafios das operações de paz, umas propostas de melhoria e, no final, algumas considerações para o Brasil, que eu acho que faz uma conexão interessante com o próximo painel. Então, acho que é começar a questão do contexto, né, com essa imagem, né, feita pelo International Crisis Group, é um think tank importantíssimo que coloca, né, alguns dos desafios para a ONU, né, no ano passado e nesse ano atual, né. Alguns desafios até não aparecem, né, como a questão do Mali, né, há outros desafios em que a gente tem missões de paz, como o Congo, por exemplo, há questões gerais também, como a questão da violência sexual, mencionada aqui baixo, né, o caso do Haiti, que nós conhecemos bem, enfim, e outras questões, Afeganistão, Mianmar, enfim, só para dar um contexto da complexidade desses desafios. Em sequência, né, acho que o professor Carlos Frederico fez uma provocação muito interessante ontem, né, mencionando, né, sobre o reconhecimento da figura do secretário-geral da ONU, né, e por isso, justamente, eu quis trazer o tema, né, do processo, né, de escolha do nova secretária-geral que está acontecendo esse ano, né? Então, a gente vai ter em janeiro de 27 nova pessoa que vai ocupar o cargo, né? Muito possivelmente algum desses 4, né? Tem se falado muito que esse é o momento, novamente, da América Latina ocupar o secretariado e, pela primeira vez na história da ONU, uma mulher, né? Ter uma mulher secretária-geral, que é um gap, né? Uma crítica que a ONU recebe, né? Uma organização que fala muito sobre, né, igualdade de gênero, mas que não teve ainda, nos seus mais de 80 anos, a liderança de uma mulher, né? Nenhum dos candidatos atuais tem diretamente um envolvimento com o tema de operação de paz, né? Como foi o caso, por exemplo, do Kofi Annan, mas são figuras de grande expressão, né, que tem uma atuação importante em temas como energia atômica e desarmamento, no caso do Rafael Grossi, direitos humanos, no caso da Michelle Bachelet, que é a candidata apoiada pelo Brasil, comércio, desenvolvimento, do caso da Rebecca Greenspan, né, ex-presidente do Senegal, do caso Macky Sall, né, e ontem, né, houve também a apresentação de uma nova candidata, né, Maria Fernanda Espinosa, ex-ministra das Relações Exteriores do Equador, ex-presidente da Assembleia Geral da ONU. Né? Então, é um processo competitivo, né, e que tem uma importância, porque realmente a pessoa que assumir a partir de janeiro de 27 vai precisar cuidar também, entre outros temas, das operações de paz. Né? Então, dito isso, né, eu queria passar para os desafios. Né? Eu acho que eu quis destacar 2 aqui, né, mas acho que são desafios importantes, né, aproveitando também a plateia, né, a instituição onde a gente está. Eu acho que o primeiro está ligado justamente à necessidade de se revisar
o treinamento, né? Como a gente viu ao longo das discussões, as operações de paz elas foram mudando, né? Novos desafios foram colocados, né? Eu acho que há hoje uma necessidade de se buscar um equilíbrio maior, né? Em que é preciso manter alguns aspectos, por exemplo, a ênfase em questões socioculturais, o contato com as populações locais, mas também desenvolver, né, uma capacidade de poder responder tanto às ameaças que essas chamadas novas tecnologias nos trazem no terreno, né, a questão dos drones, cyber, né, desinformação, inteligência artificial, né, e, ao mesmo tempo, conseguir incorporar, né, os benefícios que essas novas tecnologias trazem, né, questão de monitoramento, questão da análise de dados, e como isso pode tornar a tarefa, né, as inúmeras tarefas previstas nos mandatos mais eficientes, né, e dar uma resposta mais adequada a esses desafios, né. Acho que um segundo desafio importante também é a questão do desempenho da performance, né, que tende a ser um tema mais sensível, né, mas que é também importante, né. Eu acho que o general Afonso da Costa mencionou um aspecto importante, né. Nem sempre os peacekeepers que estão disponíveis, né, que são oferecidos pelos Estados-membros, são os mais adequados para enfrentar os desafios que existem no terreno, né. Então, existe, né, é um trabalho delicado da ONU de lidar com esse gap, né, os contingentes que estão disponíveis e as necessidades reais em contextos que são cada vez mais complexos, cada vez mais difíceis, né. E a própria instituição também é muito cobrada pelos Estados-membros em relação a essa questão do desempenho, né, e de como o desempenho pode ser também um elemento para se pressionar Estados e também cobrar as próprias missões, né. Então, é importante também pensar como a organização, né, como o secretariado, também vai responder a esse desafio. E eu quis também, diante desses desafios, trazer algumas possibilidades de propostas, né, que eu coletei, né, de discussões no Conselho de Segurança, né, de algumas contribuições acadêmicas também, né. Eu acho que o primeiro ponto importante é a ideia de que precisa se fortalecer uma cultura de planejamento e elaboração de cenários por parte do secretariado, né. Essa questão da prevenção dos conflitos sempre foi um tema sensível também, né, porque os Estados-membros não tinham uma resistência, né, não queriam se sentir monitorados, né, não queriam que certas questões de segurança acontecendo dentro dos seus territórios fossem alvo, objeto de algum tipo de acompanhamento por parte da ONU, né. Mas esse é um elemento importante, né. Acho que um exemplo clássico disso é a própria questão da Comissão de Construção da Paz, que já foi mencionada aqui, né. De início, né, havia um certo estigma, né, os Estados não queriam ser incluídos na agenda da comissão porque isso, né, sinalizava algum tipo de problema, né, algum tipo de fracasso interno, mas isso foi aos poucos mudando, né. Então, algo que é preciso fortalecer para que a ONU possa enfrentar, né, novamente os desafios no terreno, né. Há também uma importância de se pensar, né, essa questão da abordagem modular, né, do modular approach, né, e pensar conjuntos de atividades específicas que podem ser desenvolvidos, né. Alguns exemplos: assistência eleitoral, que é algo muito comum, reforma do setor de segurança, a questão do acompanhamento dos direitos humanos, né. Acho que tem uma ideia importante de que essas tarefas elas não são adendos, né, não são coisas que se acrescentam, mas sim são algo importantíssimo para as missões, né. E para isso, né, isso só é possível de ser realizado, né, com uma cooperação com outras agências do sistema ONU, né. Então, cooperar com o chamado UN Country Team, né, aquele sistema que reúne todas as agências da ONU num determinado local, né. E o terceiro ponto, que eu acho que também é muito importante, né, é a possibilidade da gente ter uma inclusão maior de atores externos ao sistema ONU nesse processo de avaliação e revisão das operações de paz, né. Então, a gente está falando da sociedade civil, da academia, dos think tanks, né, de especialistas independentes, né, chamada Terceira Nações Unidas, né. Não é nem o secretariado
e nem os Estados-membros, né? Eu acho que eventos desse tipo, né, que também reúnem um grupo variado de indivíduos, né, militares, civis, acadêmicos, né, é um exemplo disso, né, de como a gente pode também contribuir para esse processo, né, e propor também melhorias. E questão do Brasil, né, acho que há alguns elementos nos quais o Brasil pode contribuir, né. Eu acho que o primeiro que eu queria destacar, que eu acho que é uma questão que apareceu até pouco aqui no evento, é o fortalecimento da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, né? A famosa resolução 1325. Né? Eu sei que há muitos alunos e alunas daqui da ICM, do PBCM, trabalhando com esse tema. Isso é importantíssimo, né? Isso é algo que é uma prioridade para a ONU, né? Há metas que precisam ser alcançadas e eu acho que o Brasil tem um papel importante a contribuir nesse tema, né? O segundo aspecto também está muito ligado, né, à nossa identidade, né, como a gente se coloca no mundo, que é fortalecer iniciativas de cooperação Sul-Sul e também iniciativas de cooperação triangular relacionadas às operações de paz, né? Então, acho que o Brasil ele tem essa dupla vantagem, né? Nós somos um ator importante do Sul, né, visto como referência, né, o Secopab, né, tem um status importante nesse aspecto, e nós também nos engajamos com iniciativas com outros países, né? Japão, Suíça, né? Em oferecer treinamento, oferecer também boas práticas para outros países do sul global, né? Isso eu acho que tem que sempre ser reforçado, né? O terceiro aspecto, né, tá ligado um pouco à minha identidade, né? Sendo um professor da Escola de Guerra Naval, trabalhando com o tema de segurança marítima, né? É que a gente precisa também fortalecer o tema das operações de paz no momento atual da presidência brasileira da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, né? Nós assumimos as OPACAS esse ano e vamos continuar até 2029, né? E as OPACAS é um espaço que nos permite uma interação privilegiada com parceiros, tanto aqui da América do Sul, né? Argentina e Uruguai, que também são Estados-membros, e também 21 parceiros da costa atlântica africana, né? Muitos deles contribuintes para operações de paz, né, como o caso de Gana, Nigéria, alguns deles também países anfitriões de operações de paz, como o caso da República Democrática do Congo, e eu acho que a gente precisa fortalecer, né, os debates, as iniciativas relacionadas a operações de paz no âmbito também desse guarda-chuva das OPACAS, né? A ESG, junto com o Ministério da Defesa, oferece um curso, né, avançado sobre as OPACAS, né, que eu acho que esse tema também precisa estar presente, né? E bem pouco vinculado a esse ponto 3, né, acho que a gente precisa pensar também como responder a ameaças à paz e segurança do nosso próprio entorno estratégico, né, que é uma área prioritária de atuação do Brasil, né? E aí eu destaquei aqui o Golfo da Guiné, né? Por quê? Porque a gente falou aqui sobre a questão do Sahel, por exemplo, a questão do Mali, né? Apesar do Mali não ter acesso ao mar, né? Questões de insegurança e de violência nesses países têm um transbordamento para os países do Golfo da Guiné, né? Então, nós, enquanto Brasil, né, que colocamos o Golfo da Guiné no nosso entorno estratégico, precisamos acompanhar também essas crises e contribuir da melhor forma possível, né? Seja com assistência, né, seja com cooperação. Então, acho que é uma mensagem importante também se deixar aqui, né? O último ponto que eu destaco é justamente a necessidade da gente, né, apoiar a nossa participação nas diferentes missões, né? Eu acho que momentos em que nós não estamos dobrados com contingentes são momentos que nós justamente temos que fortalecer a discussão acadêmica, né, conceitual sobre o tema das operações de paz, né? E nós temos uma participação expressiva, talvez ela não seja hoje tão visível, né, como foi no momento da MINUSTAH, né, como foi também no momento da Força Tarefa Marítima da Unifil, né, que a gente tinha um navio de guerra desdobrado no Mediterrâneo, né, mas essa participação ela permanece, né? Então é importante que ela seja acompanhada, até porque há riscos, né, que os nossos militares desdobrados enfrentam, né? Então acho que é também um elemento importante se destacar. E, caminhando para a conclusão, né, eu quis terminar justamente trazendo, né,
o tema, né, do Dia do Peacekeeper desse ano, né, que a gente vai celebrar agora no final do mês de maio, né, que é justamente Invest in Peace. Né? E acho que esse tema foi interessante porque, obviamente, a ideia de investir, ela traz, né, um significado óbvio da questão financeira, né, de alocar recursos, né, que é realmente uma demanda importante, né, que nós vimos aqui nesses últimos dias, né, mas também traz essa ideia de tomar posse, né, de tomar responsabilidade, que eu acho que também é justamente a mensagem que eu queria deixar aqui, né, para concluir. Né. Então, eu concluo aqui, né, agradeço mais uma vez pela oportunidade, né, acho que tem sido dias de debate de muito alto nível, né, um momento privilegiado de interação, e fico mais uma vez muito feliz de ter podido participar. Muito obrigado. Muito obrigada, então, professor Danilo, pela sua explicação e pelas ideias e recomendações que fez também ao longo da sua apresentação, sobretudo no final, direcionadas ao Brasil, de maneira também a darmos continuidade a essa discussão, esse debate acadêmico sobre as operações de paz e, quem sabe, conseguir fazer com que esse debate transborde os muros das academias para que cheguem àqueles que tomam as decisões, de alguma forma. Gostaria, então, de passar a palavra agora para a doutora Valéria. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito o convite que me foi feito pela ICEME, pelo General Vaz e pela Rebrapaz, em particular a doutora Eduarda, para participar desse evento. Como ela disse, eu estou atualmente voltando ao Brasil após quase 27 anos na ONU, num processo que na ONU é chamado de separation. Então, estou me separando da ONU e voltando ao Brasil, muito feliz de estar aqui e de poder contribuir a esse debate tão importante sobre o futuro de missões de paz, como o Brasil pode atuar nessa área, no momento crítico dessa crise do multilateralismo, que não é devido a uma falta de demanda, né? As crises e as guerras estão cada vez mais abundantes, mas a percepção de que não temos mecanismos adaptados para responder a essas demandas cada vez mais desafiadoras. Peço desculpas por não poder levantar, porque eu estou me recuperando de um acidente. Também a minha apresentação, vocês vão ver, na verdade, muitas fotos, porque eu não estou em condição de digitar ainda por causa da fratura no braço direito. Mas eu vou trazer uma perspectiva bem do terreno. Eu estive nesse lugar chamado Abyei, que fica entre o Sudão e o Sudão do Sul, em condições bastante desafiadoras, e trazer algumas reflexões, alguns mecanismos que eu acho que funcionam bem e como podemos aprimorar cada vez mais esses mecanismos, né? Então, vamos começando a estrutura um pouquinho da minha fala, né? Falando do terreno, da relação entre civis, militares, policiais, com os locais, com as autoridades e concluindo oportunidades para as missões de paz, né? Então, o NISPA é uma das 11 operações de paz existentes no momento e talvez em breve uma das 9. Né? É uma missão que existe e foi criada em 2011, após a guerra civil entre o Sudão e o Sudão do Sul. E o Sudão do Sul conseguiu sua independência, mas Abyei, em função de suas particularidades geográficas e econômicas, não entrou como parte desse acordo, e o Estatuto de Abyei ficou para ser decidido no futuro, após um referendo, para ver se faria parte do Sudão ou do Sudão do Sul. Portanto, Abyei é um território contestado entre o Sudão e o Sudão do Sul. Deixa eu colocar aqui o mapa para vocês entenderem melhor. Aqui, se chama The Box, a caixinha de Abyei entre o Sudão e o Sudão do Sul. É um território onde tem petróleo, né, que faz com que o Sudão fique cada vez mais relutante em ceder esse território ao Sudão do Sul. Historicamente, os pastores do Sudão
né, que é muito mais seco do que o Sudão do Sul, levam, né, o gado para pastar em Abyei, que é uma zona que fica alagada a metade do ano, né, muito mais úmida, e então existe um grande movimento desses pastores do Sudão para o território de Abyei, que na verdade é habitado pelas populações do Sudão do Sul, que são chamados Ngok Dinka. Então existe essa rivalidade grande entre os habitantes permanentes, moradores permanentes, que são Ngok Dinka, de origem sul-sudanesa, não muçulmanos, e os pastores árabes nômades do Sudão muçulmanos, que vêm principalmente com seu gado no período de seca no Sudão e de zona de período de chuva em Abyei. Como vocês sabem, existe uma guerra no Sudão, que é a maior catástrofe humanitária no momento no mundo, e Abyei, além dos desafios históricos, agora recebe grandes quantidades de refugiados do Sudão, né, pessoas fugindo da guerra, e também os grupos rebeldes, né, em particular o RSF, que é uma das partes do conflito do Sudão, está cada vez mais presente em Abyei, em completa violação às resoluções da ONU, vindo do norte, né, e ocupando vários pontos em Abyei. E a situação do Sudão do Sul também é muito complexa, com uma volta, não voltou à guerra civil, mas em conflitos cada vez mais intensos, e a grande presença do exército sul-sudanês, né, do SSPDF, South Sudan People Defense Forces, que, em violação, né, do SOFA e das resoluções do Conselho, mantém também presença militar no sul do Sudão. Então, a missão ela tem 2 países e 2 comunidades para lidar, além dos líderes religiosos e outros atores, e o mandato político para resolver, né, qual vai ser o futuro de Abyei. Vai fazer parte do Sudão do Sul, como vai ser feito o referendo? Teoricamente, está sob a mediação da União Africana, né, não da ONU. Mas o tema também está bloqueado, não é uma prioridade para a União Africana, né? O tema de Sudão do Sul é muito delicado dentro da União Africana, então também não tem feito progresso. Então, a situação está um pouco congelada, com a ONU agindo no dia a dia como gestora do conflito, prevenindo matanças, né? Protegendo as populações locais e tentando incorporar esses fluxos de população, né, que vem da guerra do Sudão, e preservar um mínimo de paz nessa zona, que muitos dizem que hoje em dia o melhor lugar do Sudão é Abyei, porque temos a presença da ONU, temos ainda uma presença que diminuiu muito em função do conflito de agências humanitárias do resto da ONU. Então, apesar da situação muito difícil, né, entender que tanto o Sudão como o Sudão do Sul também estão passando por momentos extremamente críticos, né. Esse é o número total autorizado de militares, policiais e civis, sabendo que nos últimos anos tivemos uma redução de mais ou menos 500 no número de militares em função, né, da crise financeira da ONU e da pressão para cortar e diminuir o tamanho das missões. E mencionar também que temos uma presença brasileira em Abyei, tinha vários colegas militares lá, e no momento o Force Chief of Staff, né, o chefe do Estado-Maior militar da missão é brasileiro. Então, parece pequeno, mas visto que os outros são grandes continentes, né, principalmente africanos, e de Índia e Paquistão, é uma presença que é notada e que está em setores estratégicos na missão, também na área de Peacekeeping Intelligence, que faz uma grande diferença. O mandato da Unisfa, né, é centrado no tema da proteção de civis, né, ameaça de violência física permanente e de conflitos nesses períodos de transumância. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Manter o estatuto de zona desmilitarizada, que na verdade não existe, mas tentando confiscar armas,
e monitorar e interagir com as autoridades para tentar ter algum tipo de controle, manter a segurança comunitária, apoiando os esforços locais e facilitando a reconciliação entre as comunidades, e isso através de um trabalho contínuo de facilitação política com as comunidades e a proteção de civis, né? Temos o que chamamos de assistentes de ligação comunitária, que estão trabalhando com os vários grupos de maneira permanente, e redes de alerta precoce, né? Então, estamos sempre recebendo notícias de que existe um conflito aqui, ali, há boatos disso, daquilo, e a missão, então, permanentemente tentando prevenir que esses eventos, esses episódios, sejam escalados para uma violência mais grave, né? Então, a atuação da Unisfa combina presença militar, presença policial e civil para dissuadir a violência com esforços comunitários, garantindo um diálogo permanente, né? Aqui é uma área típica de ABA, que, na verdade, temos, né, não existem estradas, somente ocas, um nível de pobreza muito grande. Aqui é a chuva, né? A região fica por baixo de chuva vários meses por ano, então fica extremamente difícil, né, para os contingentes até chegarem até as comunidades, porque fica tudo intransitável. Outra particularidade é que o Sudão, por motivos políticos, se opõe à presença das tropas, dos policiais autorizados pelos Conselhos de Segurança, que previa unidades policiais formadas, né, FPUs, e até 600 policiais. E, na verdade, temos pouco mais de 50, porque o Sudão, na verdade, não dá visto para esses policiais chegarem até a BA, o que coloca os militares numa posição de terem que desempenhar funções policiais, né? Então, é um desafio bastante grande, não sempre estão preparados, condições muito difíceis, né? Com a chuva para chegar até as comunidades, mas, de alguma maneira, né, desenvolvemos mecanismos para tentar atender as populações. É um contexto em que, né, não existe polícia, não existe exército, não existe um governo plenamente formado. Então, a ONU tem, apesar de não ser uma missão multidimensional, né, em termos de mandato, ela acaba, junto com o resto do sistema das Nações Unidas, com as agências, com a ACNUR para os refugiados, para as migrações, com o pessoal do Programa Mundial da Alimentação, da FAO, atuando em todas as áreas, apoiando as pequenas estruturas locais de governança. Então, é uma interação constante entre civis, militares e os poucos policiais que temos, para responder a esses desafios num contexto de recursos cada vez menores e pressão para que sejam diminuídos ainda mais no futuro. Aqui são as tropas paquistanesas que ficam no norte de ABA. E aqui é o que eles chamam de CPCs, né, Peace Committees, que são voluntários que atuam, né, em funções policiais não armados, né, e que a ONU forma e apoia, mas que trabalham em condições muito difíceis. Nós financiamos, por exemplo, bicicletas para eles poderem se deslocar, mas como vocês perceberam, bicicletas na metade do ano não são uma boa opção, né? Então, esse desafio enorme de como manter a segurança num território com essas características. A relação com os locais é particularmente crítica. Eu era chefe do Community Liaison Office, que é, na verdade, escritório político, escritório civil, né, da missão, e tínhamos essa função de, com apoio, né, dos colegas militares e policiais, promover o diálogo de maneira permanente entre as comunidades, né, do norte, os Misserias, os Ngok-Dinkas e outras comunidades dinkas vindas do sul, né, e isso é um instrumento que funciona bastante bem.
dentro da missão, né? E eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, no apoio a mecanismos de um sistema de justiça tradicional, né? Como a BA não é um país, né? Qual é a lei que é válida em ABA, né? Com quem você comunica, né? Como aplicar essa lei. Então, a Unisfa apoia um sistema de justiça tradicional, né, que tenta restaurar a normalidade da ordem. Temos um tribunal tradicional conjunto de facto, que se reúne toda quinta-feira com o apoio da Unisfa, para tentar tratar de vários casos e desafios, né? Isso, de alguma maneira, funciona. Não é perfeito, por exemplo, para nós da ONU, é bem difícil, porque eles aplicam o que se chama de blood money, né? Compensação do sangue. Né? Você matou minha esposa, então 5 vacas, roubou uma vaca. Então, isso, para nós, obviamente, né, é contrário aos nossos princípios. Então, temos que manter um equilíbrio, né, entre o que a ONU pode apoiar e o que é feito no terreno, mas essa forma de gestão de conflitos no dia a dia, em meio a essas tensões intercomunitárias extremas e acentuadas pela guerra do Sudão e a chegada de novas populações em condições muito miseráveis. E outro tema interessante de apoio ao diálogo, né, e prevenção de conflitos é o apoio à transumância, né, que é a migração sazonal de gado, né, vindo, como expliquei, do Sudão, e que gera muitos conflitos, né? Porque chega uma época do ano, vem milhares de cabeças de gados, com milhares de populações do Sudão do Norte, que vêm com turbantes, com hábitos diferentes. Isso cria muita tensão, temos episódios de violência sexual. Então, a ONU patrocina, a Unisfa, diálogos sobre chamados corredores, né, para assegurar que essa migração seja feita de maneira pacífica, né? Então, não é uma coisa que a pessoa imaginaria, né, que um peacekeeper vá tratar de gado, mas, na verdade, a gestão desse movimento sazonal é muito importante e crítica para a manutenção da paz, né? Então, também mecanismos interessantes. Isso é uma daquelas reuniões de quinta-feira, né, que estamos preparando uma das partes. E, além disso, a ONU trabalha, né, com os grupos de mulheres, né, na foto anterior, tentando promover a agência Paz e Segurança, e fazemos diálogos entre as mulheres do Norte e as mulheres do Sul, com alguns pontos específicos que depois vamos implementar, né, garantindo a participação das mulheres nos processos políticos. Isso é um pouco mais um desafio na parte norte, mas temos conseguido avançar bastante, né, implementando essa agenda de mulheres, paz e segurança. Apoio a jovens, né, obviamente, com 2 países em guerra, temos que tentar promover preservar algum tipo de atividade econômica, né, porque a tentação de se unir aos grupos armados e ao dinheiro fácil é grande, principalmente o RSF do Sudão vem recrutando muito as populações no norte de Abyei e os jovens. Então, esse é um desafio constante. E o diálogo entre os líderes comunitários, tradicionais e religiosos, que também tem avançado muito e é um mecanismo eficiente de consolidação da paz. A relação com as autoridades, entre as autoridades, eu já mencionei um pouco antes, né, extremamente complexa em função desse panorama que temos de 2 países praticamente em guerra civil, várias comunidades dentro de Abyei que estão separadas. Praticamente existe uma fronteira simbólica dentro do território em que as populações do norte não vêm mais ao sul dessa certa zona e as do sul não vão mais ao norte, e com o contingente de Paquistão ao norte e da Índia no centro, garantindo a proteção. Então, existe uma restrição aos movimentos de população na prática, de facto,
né, que a Unispa tenta ajudar a ultrapassar, mas com muitos desafios. Aqui é a comissária de polícia da Unispa, aqui à minha direita. Aqui era um ministro de Relações Exteriores do Sudão do Sul, mas existe uma grande volatilidade no governo do Sudão do Sul, então já foi trocado 2 vezes desde então. Aqui são as autoridades de Unispa, o líder religioso, no dia da independência do Sudão do Sul. Para concluir, eu queria falar um pouquinho, né, das oportunidades que temos, das coisas que funcionam e que podemos melhorar, né, que são temas de resiliência também. Né? Primeiro, o que funciona? Parcerias. Né? Já falamos disso em várias ocasiões, é um tema óbvio, mas alguns dos desafios que já foram mencionados aqui, né, eu vou voltar ao tema da desinformação e fake news, né, que é um tema que afeta a segurança das populações diretamente, mas também a nossa segurança enquanto Unispa. Né? Circula um grande número de fake news. A Unispa só desarma a parte do sul, não desarma a parte do norte, porque eles são claramente pró-norte, ou o contrário. A Unispa está construindo muito mais escolas e apoiando muito mais as populações do norte do que do sul. Né? Então, são essas fake news constantes que nos colocam em constante risco também. Né? Então, para isso, tentamos desenvolver parcerias, né? Ainda podemos melhorar muito, mas com associações de jornalistas, né? Que são praticamente inexistentes, mas, enfim, com pouco que temos, com redes de alerta precoce, com líderes comunitários, né? Para ter sempre poder responder a essas fake news e evitar violência, né? Porque fake news se traduz geralmente em violência, em morte e em ataques, né? Que são a fonte desses ataques são fake news, a percepção, né, de que a outra parte ou a ONU está favorecendo mais, né? Então esse jogo constante de equilíbrio e da percepção que é muito importante, né? A parceria com a União Africana, que não está presente, mas que nesse diálogo constante. Parceria com, obviamente, organizações não governamentais, e aqui eu vou mencionar a MSF, né, Médecins Sans Frontières, Médicos Sem Fronteiras, que todos conhecem, que tem o principal hospital de Abyei, e nós trabalhamos para levar os feridos e doentes até o hospital, e, de novo, nessa percepção. Vocês estão levando os do norte? Como? Quantos? E a mesma coisa com o do sul. Então, até a gestão da assistência médica é um tema extremamente delicado e político, que necessita de um diálogo permanente, e, além disso, casos mais graves devem ser evacuados de Abyei. E outra coisa é que a Abyei não tem aeroporto, só se chega de helicóptero da ONU. Então, quem a ONU vai transportar para ter o acompanhamento médico, e aonde também se torna um tema extremamente político e delicado. Né? Então, nisso tudo, estamos constantemente tentando melhorar. Né? Então, na verdade, só para tentar concluir, né, eu ia mencionar alguns dos temas que Danilo já mencionou, então acho que foi muito bom, né, em termos de o que temos e como melhorar. Né? É claro que a era das grandes operações de paz, né, sendo criadas e com mandatos enormes, multidimensionais, né, está chegando ao fim. Talvez tenhamos uma era agora de missões mais ágeis, mais flexíveis, com características diferentes. Né? Os desafios permanecem e temos alguns instrumentos que funcionam, que podem ser aprimorados. E eu iria sugerir que se desse mais ênfase no contínuo entre mediação, acordo de paz, peacekeeping, resolução de conflitos e consolidação da paz. Né? Não são fenômenos separados e precisamos também construir mecanismos e também formar profissionais que possam atuar
nesse contexto incerto, né? A função é somente implementar um acordo de paz por meios militares? Não, como a gente viu, né, existe um desafio, uma dinâmica constante em que os desafios são multidimensionais, né? Então, a utilidade tem um pool, na verdade, de civis, militares, policiais, que possam atuar, né, em áreas também como apoio ao diálogo permanente, né, que é a função negociação local permanente, que eu acho que é a função mais importante, né, que a Unisfa desenvolve, aos direitos humanos, a agenda paz e segurança, que possa trabalhar com toda a ONU, né, as agências de desenvolvimento, o Programa Alimentar Mundial, a FAO, os refugiados, a migração, o desenvolvimento, né, e que tenha uma abordagem mais dinâmica, né? Então, uma formação ao diálogo inclusivo, intercomunitário, interreligioso, para responder a algum desses desafios. Eu agradeço muito a atenção de vocês e estou disponível também após a sessão para maiores detalhes. Obrigada. Bom, muito obrigada, então, aos três palestrantes. Enfim, eu acho que as três falas estiveram entrelaçadas de uma maneira muito interessante, né, com os primeiros dois mais analistas e, né, trouxeram evidências sobre esse cenário e algumas possibilidades de alternativa. E a terceira fala, então, nos trouxe também os impactos desse cenário que foi apresentado no terreno, na vida real. E todas as setas de hoje, de ontem e de segunda-feira, para aqueles que tiveram também a oportunidade de estar conosco na segunda-feira, todas as setas apontam para o diálogo, né, para um diálogo com múltiplos atores, com múltiplos níveis, né, vertical, horizontal, enfim, em múltiplas frentes, que é altamente complexo, sujeito a muitas sensibilidades, mas me parece que é algo que o Brasil sabe fazer. É algo que faz parte, inclusive, da política externa brasileira, como falávamos também na segunda-feira, essa capacidade do diálogo que a Índia também tem, de alguma forma, de falar sobre muitos assuntos com muitos atores.